Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Conversando com Economistas. Hoje a gente está muito bem acompanhado aqui da professora Célia Rodrigues Ribeiro. Muito obrigada, viu, Célia, por vir bater esse papo aqui. Eu é que agradeço estar aqui com vocês. Muito bom. Eu quero relembrar que o objetivo desse programa aqui, Conversando com Economistas, é apresentar as pessoas, os profissionais, os economistas que atuam aqui no Corecon São Paulo, como conselheiros e como delegados, né? E a Célia é economista, professora e delegada adjunta do Corecon São Paulo em Santos. Ela vai contar toda essa história aqui para a gente, como é que tudo isso começou, né, Célia? Então vamos lá, volta lá para o começo da economia, como é que foi sua escolha pela profissão? Foi meio paixão mesmo, né? Na verdade, eu fiz jornalismo. É E quando eu estava mesmo? no terceiro ano Que de jornalismo, eu queria fazer só matéria econômica. Eu vou falar sobre economia, e eu quero pautas econômicas. Aí teve um momento que eu falei assim, escuta, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que fazer um curso que, assim, da minha área de interesse, né? De curiosidade. Eu tinha muita curiosidade sobre as questões da taxa de juros, né? O Brasil vivia uma inflação muito grande, então eram questões econômicas muito sérias, o Brasil tinha uma dívida externa enorme, então eram coisas que eram atrativas, né, para os curiosos e apaixonados por números, não por números, mas pelos grandes números, né, pela macroeconomia, pelas políticas públicas, e isso me levou a começar o curso de economia. E no curso de economia eu fui descobrindo outros gostos, né? Por exemplo, eu montei a primeira empresa júnior de assessoria, né, a micro e pequenas empresas. Era um modelo novo que estava surgindo em São Paulo. Eu lembro que a gente foi até a Júnior lá da Fundação Getúlio Vargas e da FEA, da USP, e da Unicamp também. A gente montou um modelo muito parecido com o que eles tinham lá na época, e eles gostavam muito da nossa empresa Júnior, né? Porque a nossa empresa era bem menor, lógico, né? Que o USP, Unicamp, né? FGV, mas ela tinha toda uma estrutura, né? E essa coisa de montar estruturas e organizar, né? Órgãos e estruturas, na verdade, depois dominou a minha carreira, né? Porque eu fui para o setor público. Depois eu montei um fundo de previdência no Guarujá, quando eu era economista lá. Depois transformei em autarquia previdenciária, aí acabei sendo consultora da Fundação Getúlio Vargas para estruturas de previdência, e aí vim também, além da área acadêmica, né, voltei para a universidade para dar aula. Eu já era monitora de economia política, depois me convidaram para dar aula de economia brasileira, microeconomia, voltei para a vida acadêmica, e foi um paralelo, eu fui traçando um paralelo da minha vida acadêmica com a minha vida pública, né, de gestora pública e de montar coisas, né, estruturar órgãos. E hoje também sou secretária de gestão, fui convidada pelo governo desde 2021 aqui no município de Cubatão, que é próximo a Santos, e estou aqui desenvolvendo também um trabalho, né, na área pública de melhorar a gestão, né, que também é uma área muito minha de interesse e é uma área importante para a economia. Né? Sem dúvida. Agora, Célia, voltando um pouquinho, e até para deixar como dica aqui, né, para os jovens economistas, para quem está estudando, como é que você conseguiu conciliar tudo isso, assim? E aí, voltando lá para a época da faculdade, essa empresa júnior era na época da faculdade ainda, certo? Sim. Inclusive eu trabalhava fora, né? Mas eu trabalhava meio período, porque eu trabalhava em banco público, né? Eu sempre tive esse meu viés do setor público, e aí eu fazia universidade à noite, e aí isso eu conciliava no período da noite, não tinha como, né? Então a empresa eu tocava no período da noite, às vezes durante o dia pegava uma folga para a gente visitar as outras juniores, etc., ver algum cliente, e fui me organizando, né? Na verdade, eu ia me organizando e contando com a ajuda das pessoas. Então, tinha os alunos que estudavam de manhã, que tinham um horário mais livre de manhã e podiam atender os nossos clientes da empresa júnior, né? E essa coisa da gestão, né? Eu acho que o que eu também depois no meu mestrado, eu acho que completou isso, porque eu tinha essa visão macroeconômica das políticas, né, dos órgãos públicos, essas coisas todas, mas faltava para mim essa coisa de microeconomia, de gestão mesmo de empresas.
E aí eu complementei o meu estudo com um mestrado em administração de empresas. E isso trouxe para mim mais uma bagagem relacionada à parte de gestão. Mas essa veia da gestão sempre estava em mim, né? Porque consegui montar uma estrutura, reunir gente, arrumar cliente, estruturar, arrumar um telefone para a empresa júnior, tudo isso, essas coisas vinham assim, eu conseguia dar conta, né? Eu sempre gostei de muita coisa assim, ao mesmo tempo. E eu tinha meus filhos, minha vida. Eu brinco com meus alunos, eu falo, gente, se vocês quiserem, a gente vai falar de política pública, mas se vocês quiserem saber como é que a gente estuda com o filho no colo, um livro na mão, Pois é. a tampa do forno com o pé, eu também vou dar aula sobre isso, porque a gente, ainda mais a mulher, né? A mulher no mercado de trabalho, as coisas da vida da nossa, né? Da casa, da família, elas também fazem parte. Então a gente tem que dar lição de gestão, porque a gente dá conta de tudo, né? De cuidar de tudo ao mesmo tempo. Então foi bastante corrido, mas foi divertido. E fala um pouquinho sobre isso, então, né? Vamos pegar esse gancho aí de ser mulher economista, mulher, mãe. Quais foram os seus maiores desafios? Assim, teve desafio? Não teve? A gente tem algumas mulheres que falam assim, não, eu nunca nem fiquei me lembrando que eu era mulher, sabe? Vou lá e faço, como se não tivesse mesmo essa diferenciação, sabe? Isso teve para você? Você sentiu? A gente, eu muitas vezes eu pensava que não existia, mas existia, porque, por exemplo, muitas vezes em reuniões, assim, imagina, com vereadores, né, com outras instituições, né, você percebe que o fato de você ser mulher, você tem que estar sempre provando alguma coisa um pouco mais, né, então a gente tinha que sempre se desdobrar um pouco mais. Isso sempre foi colocado para mim, eu nunca tive a ideia de que fosse diferente para as mulheres, né? Então, muitas vezes, por exemplo, a questão da autoridade, porque eu tive um cargo, né, primeiro de presidente de fundo de previdência, presidente de autarquia, e também depois aqui como secretária, né? E depois agora eu sou coordenadora do curso de economia. Então, assim, eu nunca imagino que as pessoas pensam que é tudo igual, porque no fundo não é, né? A gente só faz de conta, mas que a gente tem que estar sempre se desdobrando e provando, e às vezes a gente percebe um comentário mais fora do lugar, né? E a gente tem que ter esse jogo de cintura de se impor, né? Primeiro, confiar, e essa foi uma coisa que eu batalhei muito, foi confiar na minha capacidade, confiar muito no meu jogo, e sempre, e não perder isso de vista, né? De que eu estava onde eu estava por capacidade, por merecimento. E que esse espaço eu não ia dividir ele com ninguém. Quer dizer, ninguém tinha. Eu não dava o direito da pessoa questionar o meu espaço. Né? Porque se você fizer isso, se você achar que você não está onde você tem que estar, vai aparecer muita gente para dizer que você não deveria estar ali. Né? Então, isso sempre para mim me trouxe, assim, me levava para um lugar onde eu era mais agressiva. Muitas vezes eu ouvi muito isso, né? Mas você é tão agressiva, você podia ser mais doce. Eu falei, mas por quê? Só porque eu sou mulher? Quer dizer, não sou doce, eu sou uma pessoa difícil e comigo as negociações são difíceis, né? Então, negociar com o banco, negociar com conselhos, negociar, eu sempre fui uma pessoa muito dura. E não tinha outra chance, né? De ser diferente. As mulheres não podem pensar assim. A gente tem que ser dura na exata medida. E o fato de ser mulher ou não, muitas vezes as pessoas me questionavam exatamente por isso, mas elas não complementavam isso. Você podia ser uma pessoa mais doce, mais fácil, pelo fato de eu ser mulher? Porque se fosse um homem na posição de dirigir uma autarquia, de liderar uma reforma previdenciária, de, né, fazer uma discussão com o Tribunal de Contas, com a Receita Federal, ou seja, com os órgãos de fiscalização, o fato de você estar ali conversando, você estar se colocando, defendendo alguma coisa, quer dizer, por que você tem que ser doce? Você não tem que ser doce. Né? Quer dizer, tem mulher que é doce, eu não sou. Eu sou complicada, porque eu assumo as minhas responsabilidades. Eu falo, mas essa responsabilidade é minha, e ninguém vai responder por ela, né? Muito bem, perfeito. Ô, Célia, vamos entrar na faculdade agora.
Você está na coordenação, né, do curso de Ciências Sim. Econômicas da Universidade Católica de Santos, da Unisantos. Como é que é isso? Como é que é levar todo esse conhecimento para esses jovens, essa responsabilidade de colocar essa galera aí no mercado? Tem sido cada vez mais difícil, né? Acho que nós economistas, ainda mais professores, estamos enfrentando realidades muito complicadas dos nossos alunos, dos jovens, né? Então, assim, a gente percebe que o jovem está cada vez com menor capacidade de decisão, de liderança, na verdade, desse tipo de postura que eu acabei de falar. Então, imagina se isso é difícil para a mulher, imagina, né? Quer dizer, se é difícil para um homem, imagina para uma mulher agora nesse mercado. Ou seja, o mercado é mais exigente, mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma juventude chegando mais despreparada, né? Uma E a que se juventude deve isso, você acha? Eu acho, em parte, eu acho que é educação, né? Eu acho que eu sinto muita permissividade assim na educação. Então você percebe comportamentos que a pessoa ele não tem, como é que fala? Ele não tem noção, ele não tem visão do espaço que ele tem que ocupar. Né? Então, por exemplo, às vezes o aluno fala uma coisa que ele não se colocou, ele não está ocupando o lugar de aluno, ele está colocando no lugar assim, eu sou um menino, estou aqui passando um tempo, mas assim, ele não está aqui, estou aqui para aprender, o meu papel aqui é de cobrar que você saiba mais que eu, cobrar que você tenha mais autoridade que eu, né? Ele às vezes não percebe que assim, o professor está ali, ele é autoridade máxima, então determinadas coisas não cabem. Então eu percebo essa falta de senso do espaço a ser ocupado. Né? Porque eu acho que esse é um problema grande, né? A nossa vida profissional, se a gente não tem que espaço é que eu estou ocupando, né? Qual é o meu espaço? Né? Quer dizer, qual minha alçada de decisão, qual o meu poder de deliberar alguma coisa? Então, assim, essas coisas a gente vai construindo, mas assim, eu percebo os jovens, eles não sabem onde eles estão, né? E que papel que eles têm que desempenhar. Como a gente, mesmo nas organizações, né, nesse processo que eu tive de montar estruturas, muitas vezes a gente percebia membros de conselhos, etc., que não sabiam muito bem qual era o seu papel, ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu acho que o jovem está vindo muito com isso, assim, acho que porque talvez os pais não digam para ele, olha, meu filho, você é assim, vou te dar uma carteira de motorista, mas se você fizer alguma besteira, você pode matar uma pessoa, você pode morrer também, ou seja, né, eu vou responsabilizar você. Você vai ter coisas à medida em que você pode ter responsabilidade de assumir. Eu acho que falta isso, e muitas vezes a gente tem que falar sobre isso na sala de aula. Então, eu acho que hoje o fato do professor ele ter muita experiência de mercado é muito rico, né? Porque muitas vezes o aluno ele presta muito mais atenção quando eu estou falando das coisas da minha vida do que no conteúdo mesmo teórico, né? Da microeconomia, né, das políticas públicas, das políticas econômicas, né? Ele fala assim, é porque eu fiz isso, né? E eu fui fazer mestrado e fui para São Paulo e mudei de cidade e falar desse vai e vem da vida da gente, porque a gente tem que fazer escolhas e tem que mudar o rumo, ajustar rumo. E eles ficam assim, né? Porque ele não É uma tem que viver isso. inspiração, né? É o exemplo, né? Exato. E você falou agora do mestrado, qual foi o caminho que você percorreu? Então, você fez muitos cursos, né? O que você veio estudando ao longo do tempo? Então, eu sempre tive muito interessada nessa área pública, né? Então, eu primeiro fui fazer administração de empresa e fiz disciplinas também na área de gestão e de modelos de gestão. Fiz 2 disciplinas na USP, né, na área de modelos de gestão. Me interessei muito por relações de trabalho. Meu mestrado foi nessa área, né, de relações de trabalho. A minha dissertação de mestrado foi sobre redução de jornada de trabalho e os impactos das tecnologias em redução de jornada de trabalho, que tem a cara da minha carreira, né? Que é uma área pública que envolve as políticas econômicas, né? E que envolve a questão da gestão. Né? Ela estava minha dissertação de mestrado muito permeada nessas áreas que eu consigo transitar. Né? Você vê que tudo fica relacionado, né? Uhum. E acabei presidindo, fui vice-presidente, né, da Associação Paulista de Regimes Próprios de Previdência do Estado de São Paulo.
Ganhei 2 prêmios de gestão, de melhor gestão de previdência. E aí você vê, tudo ligado à gestão, né, e política econômica, quer dizer, você quer uma coisa mais cara hoje para o Estado do que a gestão da Previdência, né? Ou seja, o quanto se gasta, ou seja, ela é uma política pública que não pode suprimir as outras, ela não pode roubar os recursos das outras políticas, porque ela é tão importante quanto. Né? Ela atende uma área social, que é do amparo, né, na velhice, ou na doença, etc., mas ela não pode, por exemplo, comprometer o compromisso dos prefeitos e dos governadores, ou seja, dos chefes do executivo, com a política da saúde, a política de segurança, a política de educação. Né? Então, essa área da Previdência também me atraiu muito, por ela ser extremamente complexa, muito cara ao Estado. Você vê as crises que nós tivemos na Europa, todas elas estavam relacionadas à Previdência, né? A Previdência, ou seja, que é uma obrigação do Estado, que é como é que fala, uma obrigação social, mas vejam o quanto isso custa, né, em termos de política pública. E ela é uma. Imagina você falar para um prefeito, falar, prefeito, a Previdência, você tem que fazer uma previsão aqui para os próximos 50 anos. Mas ele vai ficar só 4, no máximo 8, entendeu? Nossa. Uma conversa difícil, né? E aí eu fui aprendendo também a fazer essas conversas difíceis sobre previsão, né? Sobre equilíbrio financeiro e atuarial, sobre equilíbrio das contas públicas, né? E entrar nessa área. Então, vejam que eu fui indo por esse caminho, né? E a ponto de ser consultora, também fui convidada para ser consultora na parte de estrutura, participei da estruturação da Previdência lá do Juiz de Fora, participei de um projeto lá também em Guarulhos, né? Então, vejam que são cidades importantes e tudo. Acabei vivenciando também um pouco da gestão de outros municípios e até de outro estado, né? No caso de Minas. E no Estado, quando eu era vice-presidente também da Previdência, tive contato com muitos municípios, entendendo essa realidade, né, esse discurso complicado. E tudo isso vai para a sala de aula, né, porque você não tem, né, como essa experiência, sem dúvida. Trazer essa experiência de que o limite das políticas públicas, né, e como essas decisões políticas interferem na economia como um todo e interferem na vida das pessoas, né. Sim, claro. Célia, para a gente ir caminhando aqui para o final da nossa conversa, eu queria entrar no Corecon. De que forma, né? Como é que você vê aí o trabalho da entidade e de que forma você, enquanto delegada, né, consegue contribuir? Enfim, como é que é essa sua relação com o conselho? Então, a minha relação com o conselho sempre, desde que eu me formei, eu sou filiada ao Corecon. Fiz cursos, inclusive, de capacitação no Corecon, de mediação, de arbitragem. Os cursos eu aconselho, né? A primeira coisa que eu falo para os alunos, falei, gente, eu passo o contato, inclusive quando tem capacitação do Corecon, eu coloco no grupo dos representantes para eles passarem nos semestres, para o pessoal acompanhar e já ir vivenciando nessa coisa de se capacitar, que eu acho extremamente importante. Então, acho que esse trabalho de capacitação do Corecon, né, em particular do Corecon de São Paulo, que eu conheço, eu acho importante. Eu acho que o conselho ele é uma ferramenta de representação. A gente tem que estar representado, né? A gente tem que ter um órgão que nos represente, que observe se a carreira, principalmente na área pública, que tem contratação de economista, ou mesmo no setor privado, se essa contratação, se esses enquadramentos, se eles estão corretos, estão de acordo com a nossa carreira, se os salários praticados são os adequados, ou seja, defender o economista do ponto de vista da carreira dele e das relações de trabalho que ele mantém, tanto com o setor público quanto o setor privado. Então, eu acho o trabalho do Corecon extremamente importante. E sempre estimulo os alunos, né, a primeiro se filiarem ao Corecon, participarem de congressos, se usarem o órgão para poder se capacitar, para se atualizar, para ter uma rede, né, de contatos. Relacionamento, né? De relacionamento. Então, o conselho é o lugar para a gente poder ir encontrar com os nossos
como é que a gente fala, dos nossos iguais, né? Conversar sobre economia é sempre muito bom, e a gente só pode fazer isso quando a gente tem um contato com todo mundo que tem essa paixão, né? Apaixonado pela área e gosta, é chegado, que tem muita amor assim pelo debate, né? Pela polêmica e gosta de escutar ideias diferentes. O economista, ele acha que das carreiras, ele é uma carreira mais democrática, porque os economistas eles se alimentam das diferenças, né, do pensamento. O fato de ter outras áreas, outras correntes de pensamento abordando a mesma coisa. Então, por exemplo, hoje na universidade a gente conversa muito, tem dois grupos assim que falam, olha, não, nós temos que crescer e tem que ter inflação, o outro, não pode, tem que ter controle. E aí esses debates são muito ricos, né? Porque os sistemas só avançam quando existe diferenças. Onde você tem sistema, onde não tem nada de diferente acontecendo, o sistema não avança. O sistema só avança quando tem conflito, debate, ideia diferente. Então, a gente vai por aí, né? Bom, muito bom. Eu ia pedir para você deixar, enfim, dicas, né, conselhos aí para todo mundo que está escutando a gente. Acho que muitos você já deu. Quer complementar alguma coisa? Eu acho o seguinte: capacitação, não parar de estudar nunca. Assim, tudo que você puder. Você não sabe mexer em planilha, não tem noção de informática, não tem como. Tem que ter noção de informática, tem que ter uma segunda língua. Tem que passear pelas áreas. Eu falo para os meus alunos de economia, vão estudar direito. Tem muita coisa da área de economia, muita coisa de que os advogados e os juízes não entendem nenhuma coisa, nada sobre como é que eu atualizo, qual o valor de uma empresa, entendeu? Assim, debates que o economista enfrentaria com muito mais facilidade. Ele pode transitar nessa área de direito, tem várias áreas. Então, mas se ele se preparar para isso, né? Se ele começar, ele se soltar também e perceber que o mundo, ele pode ir para a área de administração, ele pode ir para a área de relações internacionais, ele pode ir para a área de comércio exterior, ele pode ir para a área pública, ele pode ir para essa área de direito, né? Direito tributário, ele pode ir para a controladoria. Gente, tem um mundo, né? Acho que tem muita coisa. Eu acho que tem que estar aberto assim, a entender que a graduação nunca vai ser suficiente, não é só para a economia. Jamais. Área, né? A graduação não é suficiente para área alguma. E estudar nunca vai ser o suficiente. Acho que eu gosto muito, né, daquele aprender a aprender, né? Aprender a aprender. Eu acho que isso é coisa da década acho que de 80 ou 90, mas isso nunca teve tão em voga. A gente tem que continuar aprendendo, tem que aprender muito, né? Célia, muito obrigada. Imagina. Muito obrigada. Ficaria aqui batendo um papo um tempão. Olha, quero deixar aqui um convite, conversando com você, fiquei pensando em algumas coisas. O Corecon tem uma comissão da mulher. Acho que se você quiser também entrar aí para esse grupo, tem muita coisa para a gente fazer lá. Bacana. Vou falar sobre isso depois. Eu imagino no grupo de guerreiras. Pois é. Bom, então, muito obrigada, viu? Obrigada pelo seu trabalho, por ser um exemplo aí tão bonito para as mulheres e para todo mundo, para todos os economistas, viu? Corecon agradece muito. Tá, um grande abraço. Obrigada, Denise. Beijo, obrigada a você. Tchau. Bom, muito obrigada a você que acompanhou mais um programa Conversando com Economistas. Hoje a gente conversou com a Célia, que é delegada do Corecon São Paulo lá em Santos. Ela é economista, professora e tem uma atuação muito forte na área de gestão pública. Muito obrigada por estar aqui com a gente nesse programa e até a próxima.